Quem manja de história e geografia sabe que o mapa mundi não é algo fixo e que a todo tempo ele está em mudança. Por isso percebemos que o mapa de 30 anos atrás, por exemplo, já não é o mesmo de hoje em dia. Porém, ainda existem países que conseguem ser tão novos e recentes quanto você, que está assistindo esse vídeo agora. Quer saber mais? Quer conhecer esses países que podem ser tão ou mais novos do que você? Então, fica até o final. Antes do vídeo começar, quero dizer que esse canal é iniciante no YouTube, por isso seu like e sua inscrição são muito importantes para darmos o pontapé inicial. Então desde já, peço seu like, se inscreva no canal e siga a página no Instagram que tem sempre novidades por lá. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Eritreia é um país da região conhecida como Chifre da África, ou Corno da África, cuja independência aconteceu em 24 de maio de 1993. Ou seja, no momento de publicação desse vídeo, a Eritreia tem 29 anos de existência como nação. O país é um dos mais jovens da África, mas tem muita história por trás. A região foi dominada pela Itália no século XIX e em 1952 foi cedida à Etiópia como uma província autônoma. Esse fato foi bom para a Etiópia, já que a região é riquíssima em recursos naturais, mas foi péssimo para o povo local, já que eram discriminados pelos etíopes e tinham sua cultura e costumes reprimidos. Devido a isso, a população teve que pegar em armas para lutar contra o governo da Etiópia por mais de 30 anos, a partir de 1961. O conflito perdurou até a intervenção da ONU em 1991, que ajudou a montar um governo provisório que serviu como transição para a independência. Assim nascia o Estado da Eritreia. Infelizmente, a independência não significou a prosperidade, já que a Eritreia é um dos países mais pobres do mundo, tendo um dos piores indicativos sociais e econômicos do continente africano. Além disso, desde sua independência, o país é governado pelo mesmo cara, que apesar de ser considerado um herói pela independência, é visto como um dos líderes mais autoritários e corruptos do planeta. O Palau é um país da Oceania localizado na região da Micronésia. A independência aconteceu em 1º de outubro de 1994, contando até agora com 28 anos de emancipação. Observe que eu falei independência entre aspas, e vou explicar isso mais pra frente. O Palau já foi uma colônia da Espanha, Alemanha e do Império do Japão. Esse último teve que ceder as ilhas aos Estados Unidos em 1947, que a transformou no Protetorado das Ilhas do Pacífico das Nações Unidas, que apesar de ser nominalmente um protetorado da ONU, as ilhas eram administradas pelos Estados Unidos. Na década de 80, os americanos cederam autonomia interna para as ilhas. Dois arquipélagos da região se separaram em 1991, os Estados Federados da Micronésia e a República das Ilhas Marshall. Mas apenas em 1994, o Palau tornou-se independente do governo americano. Porém, a Constituição palauana foi editada com supervisão de Washington, que garantiu uma cláusula que afirmava que em casos de conflitos ou emergência nacional, os americanos teriam o direito de ocupar as ilhas militarmente. Essa cláusula deixa muitas dúvidas no povo do país, onde existe o debate se a república é independente ou não. Qual a sua opinião sobre isso? Coloque nos comentários e vamos para o próximo colocado. O Timor-Leste é um país do Sudeste Asiático, apesar de ser considerado parte da Oceania. Sua independência se deu em 20 de maio de 2002, tendo hoje 20 anos de emancipação. Um fato curioso é que lá se fala o português e a maioria da população é católica, já que durante séculos o país foi dominado por Portugal. A primeira independência aconteceu em 1975, porém, 3 dias depois, a ilha foi invadida pela Indonésia. A ocupação foi uma das mais brutais da história do século XX, já que a população era obrigada a seguir as leis da Indonésia e, inclusive, era proibida de falar português. Apenas em 1999, a ONU interviu na situação e instaurou um referendo onde era perguntado aos timorenses se queriam ser independentes ou continuar como parte da Indonésia. Mais de 80% da população optou pela independência, que aconteceu em 2002 após anos de ocupação estrangeira. Infelizmente, assim como o caso da Eritreia, o Timor-Leste é um país pobre e subdesenvolvido, sobrevivendo basicamente de ajuda externa e empréstimos de organizações internacionais. Ainda assim, nos últimos anos vem mostrando sinais de recuperação, onde a língua portuguesa vem sendo cada vez mais falada e a nação vem sendo cada vez mais integrada na comunidade internacional.
O quarto e terceiro lugar da lista é ocupado por dois países, Sérvia e Montenegro. Isso porque os dois eram uma única nação e tornaram-se independentes no mesmo dia, 5 de junho de 2006. A história dos dois países é bem longa e antiga, já que ambos foram dominados por vários impérios no passado, até que em 1918 passaram a fazer parte da antiga Iugoslávia, com quem permaneceram até 1992. Com o fim da mesma e o nascimento de novos países, apenas Sérvia e Montenegro permaneceram unidos com o que havia sobrado da antiga Iugoslávia. Em 2003, o nome foi abandonado e a nação foi renomeada como República de Sérvia e Montenegro. Apesar de serem unidos pela Constituição, internamente os povos começaram a se rebelar um contra o outro. Em 2006, um referendo foi lançado e a maioria esmagadora da população optou pela independência de Sérvia e Montenegro, que desde então são países separados. Curiosamente, no mesmo ano que se separaram, os países participaram da Copa do Mundo como Estado unificado. Se quiserem saber mais, é só clicar no link acima que lhe encaminhará para um vídeo onde falamos sobre seleções extintas. O Kosovo é um país localizado nos Balcãs, cuja independência aconteceu em 17 de fevereiro de 2008, tendo hoje 14 anos de independência como nação. Novamente eu digo entre aspas, porque alguns países reconhecem a independência do Kosovo, mas outros não. Inclusive a Sérvia, que era o país da qual o Kosovo fez parte durante séculos. O Kosovo era uma região autônoma da Sérvia desde os tempos da Iugoslávia, mas com a independência do país, a autonomia foi abolida e a cultura do povo local foi sendo oprimida. Por isso, em 1998 aconteceu um conflito, onde os kosovares tentaram a independência, mas foram derrotados pelo exército de Sérvia e Montenegro. Apenas em 2008, a província lançou um referendo, onde a população optou pela independência, que foi apoiada pelos Estados Unidos e pela União Europeia. A principal diferença entre os dois países é que a Sérvia é de maioria cristã ortodoxa e de etnia sérvia. Já no Kosovo, a maioria da população segue a religião islâmica e é de etnia albanesa. Como dito antes, alguns países reconhecem a independência e outros não, mas a nação tem seu governo próprio, constituição e alianças internacionais. Inclui na lista, já que muitos países no passado também demoraram anos para serem reconhecidos por completo. O Brasil é um exemplo deles. Então, eu acredito que no futuro o Kosovo talvez tenha reconhecimento total. Você tem uma opinião sobre isso? Coloque nos comentários e vamos para o primeiro lugar. O Sudão do Sul é um país da África Oriental, cuja independência aconteceu em 9 de julho de 2011, tendo atualmente 11 anos de emancipação. Sendo assim, o Sudão do Sul é a nação mais jovem do mundo. Na época, a notícia da criação do novo país pegou muita gente de surpresa, mas a luta dos povos do Sudão do Sul é bem antiga. Isso se deve ao conflito étnico e religioso vindo de tempos coloniais. O Reino Unido e o Egito colonizaram o Sudão no século XIX, sendo um condomínio, ou seja, uma colônia dos dois países. No norte, a influência muçulmana egípcia foi maior, enquanto no sul, a influência britânica e cristã prevaleceu. Quando ocorreu a independência do Sudão, os problemas começaram. Os cristãos do sul não aceitaram viver num país governado por muçulmanos, já que a capital do país ficava na parte muçulmana. Por isso, foram anos de instabilidade e conflitos que só trouxeram fome, miséria e instabilidade para a jovem nação. Com isso, em 2005, o Sudão do Sul tornou-se uma província autônoma. Em 2011, um referendo foi feito e 98% da população escolheu pela independência total. Apesar de jovem, o Sudão do Sul continua sendo uma nação pobre, subdesenvolvida e ainda com problemas sociais que assolam a população sul-sudanesa. Assim como a Eritreia já citada, o Sudão do Sul tem os piores indicativos sociais e econômicos da África e do mundo. Se você gostou do vídeo, já peço que deixe seu like, que isso ajuda muito no canal. Inscreva-se que isso também ajuda no crescimento. Ative o sininho de notificações e siga a página no Instagram. Sem mais delongas, me despeço e valeu!